Olá, bem-vindo ao terceiro congresso Tudo sobre o IoT. Meu nome é Simone Lettieri, eu sou o CTO da Agência de Novas Tecnologias Base Digital. Eu trabalhei por alguns anos na indústria de entretenimento e na indústria de mercado financeiro, sempre com novas tecnologias e canais digitais. A nova tecnologia que vem por aí, que é a computação quântica, vai mudar muito a nossa vida em vários setores. Química, clima, logística, inteligência artificial, cybersecurity e uma infinidade de outros setores que vai trazer muitos benefícios. Vamos lá começar a apresentação? A computação quântica apresenta uma capacidade de processamento muito superior ao dos computadores atuais por conseguir realizar cálculos simultâneos usando propriedades da mecânica quântica, tais como sobreposição e interferência. O principal ganho é a possibilidade de resolver rapidamente alguns problemas que na computação clássica é impraticável, como a faturação e a busca de informação em bancos não ordenados. O princípio computacional quântico resolve nativamente um problema de otimização que considera que um recurso específico pode ser utilizado da melhor maneira possível em determinado cenário. A complexidade da tarefa e a capacidade computacional necessária crescem fatorialmente em análise combinatória, como podemos ver nessa tela. Em geral, os computadores quânticos têm um incrível poder de computação. Eles são bons em algumas tarefas específicas e a primeira geração deles faria principalmente tarefas estreitas dentro das instalações gigantes, devido às suas limitações ambientais. Aplicações em química. Se você quiser fazer uma simulação da natureza, seria melhor fazer mecânica quântica. Esse comentário foi feito em uma palestra do físico Richard Feynman em 1981, que é considerado o marco da computação quântica. A natureza funciona de acordo com a mecânica quântica no nível de átomos e moléculas, e as técnicas computacionais atuais não podem oferecer mais do que uma aproximação grosseira das regras quânticas usando a física necessária. Muitos pesquisadores acreditam que em alguns campos da química serão as primeiras aplicações úteis dos computadores quânticos, como os fertilizantes. Considerada uma das mais importantes invenções do século XX, a síntese Haber-Bosch para a produção de amônia, que é precursora dos fertilizantes nitrogenados, essenciais para alimentar humanos e animais, ela é altamente ineficiente. O processo para fixação de nitrogênio consome entre 3 a 5% da produção de gás do mundo e entre 1 a 2% dos níveis de energia. Um computador quântico de 200 qubits pode ajudar a encontrar um catalisador para realizar essa mesma tarefa com uma fração dessa energia. Aliás, essa mesma potência poderia ser utilizada para produzir catalisadores para a captura do carbono no ar, permitindo-nos reduzir as emissões de carbono na fonte entre 80% a 90%, amenizando o cenário atual das altas temperaturas. Em energia solar, a fotossíntese em sistemas biológicos que habitam ambientes extremos pode ser a chave para novos projetos de energia solar e dispositivos em nanoescala. Alguns sistemas biológicos que vivem em ambientes de pouca luz têm estruturas de proteína únicas para a fotossíntese, os quais usam a dinâmica quântica para converter 100% da luz absorvida em carga elétrica, exibindo uma eficiência que poderia levar à evolução da energia solar renovável. E em drogas e medicamentos. Para desenvolver uma droga, os químicos precisam avaliar as interações entre moléculas, proteínas e substâncias químicas, e devido à quantidade de combinações analisadas, isso requer dedicação intensiva. Como os computadores quânticos podem as ligações químicas simultaneamente, eles possibilitam mais agilidade na avaliação de novos medicamentos. A computação quântica permitiria também que os genes de uma pessoa fossem sequenciados e analisados rapidamente, possibilitando o desenvolvimento de mecanismos personalizados. Vamos falar agora sobre o case Accenture e Biogen. As empresas alcançaram um avanço com o método quântico para comparação molecular. Esse método forneceu mais informações sobre traços compartilhados entre moléculas comparadas ao método tradicional, que apenas interfere nas correspondências de traços. O método quântico também permitiu que os pesquisadores da Biogen vissem exatamente como, onde e por que as ligações de moléculas combinavam, oferecendo melhores informações e o potencial para ajudar a acelerar a descoberta de medicamentos. Aplicações para o clima. Quase 30% do PIB americano é afetado pelo clima, e a capacidade de prever os diversos fenômenos com máxima precisão teria enormes benefícios econômicos, além de salvar mais vidas, claro. Se há uma coisa tão complexa para computar
e analisar são os padrões climáticos. Atualmente, conta-se com supercomputadores de alto desempenho, memória e largura de banda para transferências de dados para executar as modelagens científicas que fornecem informações meteorológicas, de navegação e dados para organizações públicas, privadas e acadêmicas. Os computadores quânticos poderão apresentar previsões mais precisas de modelagem climática, já que são capazes não apenas de lidar com bilhões de fluxos de dados ao mesmo tempo, mas também de armazenar petabytes de dados de estações meteorológicas em todo o mundo. Uma operação logística em grande escala depende de inúmeras variáveis, como condições climáticas, atrasos e erro humano, e é afetada por um número ilimitado de fatores. As empresas estão cada vez mais dependentes da capacidade de processar os dados o mais rápido possível para encontrar a rota ideal e minimizar os prazos de entregas e distâncias. A maioria dos problemas de otimização é difícil de resolver com a agilidade necessária em uma máquina clássica. Em um computador quântico, em pouco tempo são analisados altos volumes de dados, cenários variáveis concomitantemente. Isso se tornará cada vez mais importante à medida que aumentarmos o número de sensores funcionando nos transportes e poderemos coletar dados sobre cada turno, cada rota, cada condição de estrada e milhares de outros fatores que podem ser usados para melhorar o processo de gerenciamento de frota, de tráfego ou mesmo agendamento de rotas. Alguns processos de mobilidade que podem ser otimizados com a computação quântica são o planejamento de rota, agendamento, otimização do fluxo de tráfego e descongestionamento, otimização da infraestrutura da cidade, melhoria do GPS do carro simulando algoritmos de carros autônomos e a gestão de frotas. Vamos falar sobre o case da Volkswagen D-Wave. Volkswagen é a primeira indústria automobilística a testar a computação quântica no mundo, com a otimização do fluxo de tráfego junto à startup canadense D-Wave Systems. Os cientistas de dados da Volkswagen trabalharam com dados de 10 mil táxis públicos em Pequim e demonstraram com sucesso que podem otimizar o fluxo de tráfego na megametrópole usando o computador quântico. Em seguida, fizeram o mesmo processo em Barcelona e farão em outras cidades. Aplicação na economia. As instituições financeiras competem pelo tempo e quanto mais ágeis forem em processar informações, mais lucrativas serão. Os investidores desejam avaliar a distribuição dos resultados sobre um número grande de cenários gerados aleatoriamente. Uma das principais aplicações da computação quântica em finanças é a negociação algorítmica para o comércio de ações de acordo com as estratégias pré-determinadas, ignorando a necessidade de humanos propensos a erros. Outras vantagens incluem as avaliações mais precisas de como os portfólios irão atuar e quais investimentos uma empresa deve fazer para atingir seus objetivos. Em dezembro de 2017, o JP Morgan Chase e o Barclays anunciaram uma parceria com a IBM para participar do Key Network, uma área de experimentos da IBM com algumas empresas, onde eles irão experimentar a computação quântica para tarefas como análise de risco e precificação de ativos no setor financeiro. Aplicação em Cybersecurity. Blockchain consiste em nós criptografados conectados em uma cadeia e para hackear com êxito um blockchain seria preciso alterar o bloco de destino e todos os blocos conectados a ele, ou seja, alterar ao mesmo tempo pelo menos 51% do blockchain. Isso não é possível com um computador clássico, mas com um computador quântico, sim. No entanto, os computadores quânticos não podem quebrar códigos criptográficos quânticos. Então, vários grupos sugeriram a adição de criptografia quântica para bloquear as cadeias para garantir sua segurança. Pesquisadores russos testaram o primeiro blockchain não vulnerável a ataques de quebra de criptografia de futuros computadores quânticos, utilizando a criptografia quântica para autenticação. O sistema usado é chamado de distribuição quântica de chaves, em que as partes se comunicam por meio de um canal quântico com certeza absoluta que estão conversando entre si e mais ninguém. Alguns pesquisadores na Nova Zelândia sugerem, no entanto, tornar o blockchain inteiro um fenômeno quântico, pois a criptografia quântica apenas adiciona uma camada quântica ao protocolo blockchain padrão. Nesse caso, a ideia é criar um blockchain usando partículas quânticas que estão emaranhadas no tempo. Isso permitiria que uma única partícula quântica codificasse a história de todos os seus antecessores de uma maneira que não pudesse ser hackeada sem destruí-la. O que garante a segurança é que o emaranhado é extraordinariamente frágil no tempo. Uma medição de um par de partículas entrelaçadas destrói imediatamente o link. Portanto, se um usuário mal intencionado tentar interferir em um dos pares, ele será imediatamente óbvio para o outro e se autodestruirá.
Todos os subsistemas desse design já foram experimentalmente realizados, mas uma parte da infraestrutura necessária para fazer esse tipo de trabalho de blockchain quântico ainda não está disponível, que é a rede quântica. Essa é uma rede que pode transmitir informações quânticas via roteadores sem destruir suas propriedades quânticas. Esse tipo de sistema está atualmente sendo projetado e deverá ser lançado na Europa, Estados Unidos e na China nos próximos anos. A aplicação dessa teoria da criptografia quântica já foi realizada por algumas empresas, como a IBM, em laboratórios que tiveram resultados satisfatórios para distâncias curtas entre o emissor e o receptor, com cabo de fibra ótica de elevada pureza a uma distância em torno de 120 km. Além disso, a taxa de erros causados pelo princípio da incerteza de Heisenberg e por impurezas microscópicas na fibra ótica cresce e inviabiliza a aplicabilidade do médico. Alguns dos desafios na criptografia quântica são o desenvolvimento de fontes de fóton de tamanho reduzido e baixo custo, o desenvolvimento de repetidores quânticos para aumentar o alcance entre os utilizadores de uma rede quântica, o desenvolvimento de novos protocolos de criptografia quântica usando sistemas de mais de 2 estados, desenvolver protocolos de distribuição de chave pública, autenticação e assinatura digital, promover a integração da rede quântica com a infraestrutura atualmente existente, formar hackers quânticos para testar a segurança dos protocolos, entre outros. Inteligência artificial é a próxima e última aplicação que vamos falar hoje. Os computadores quânticos ajudarão a inteligência artificial a se expandir para mais indústrias e ajudarão a tecnologia a se tornar muito mais intuitiva. As máquinas de inteligência artificial, alimentadas pelas percepções dos computadores quânticos, podem aprender com a experiência e se autocorrigir. O CEO do Google anunciou um projeto de Auto Machine Learning que pode automatizar a escolha da arquitetura certa para uma rede neural. Os pesquisadores criaram um sistema de machine learning que usava aprendizado por reforço para descobrir as melhores arquiteturas e resolver tarefas de reconhecimento de linguagem e imagem. Não apenas os resultados rivalizaram ou mesmo superaram o desempenho das melhores arquiteturas projetadas por humanos, mas o sistema fez algumas escolhas não convencionais que os pesquisadores haviam considerado inadequadas para esses tipos de tarefas. Os engenheiros do Facebook também construíram uma plataforma de Auto Machine Learning que pode escolher algoritmos e parâmetros com maior probabilidade de resolver o problema em questão. Muitos pesquisadores de inteligência artificial estão tentando codificar a curiosidade e a criatividade em sistemas de aprendizado de máquina. Outros já trabalham para permitir que robôs compartilhem as lições que aprenderam, transformando-os em uma espécie de mente coletiva. Devemos assumir que o autoaperfeiçoamento recursivo da inteligência artificial vai ocorrer muito rapidamente a partir da computação quântica. Haverá um computador que vai ter controle sobre computadores superpotentes, capacidade de executar sem pausa e rapidamente acessar vastas bases de dados, realizar experiências complexas e talvez até clonar-se. Já pensou? Bom, a análise básica de drives e autoaperfeiçoamento seria uma maneira infalível de melhorar suas chances de sucesso. Então, esse computador buscaria autoproteção, aquisição de novos recursos, criatividade e eficiência. Sem um sistema ético confiável, suas unidades entrariam em conflito com a nossa e poderia representar, sim, uma ameaça existencial. Muito obrigada pela atenção de vocês. Como eu falei, a computação quântica ainda leva pelo menos uns 10 anos, mas 10 anos passa assim, então é bom a gente estar preparado e conhecer o que vem por aí. Obrigada. Caso queiram falar comigo sobre esse tema, meus contatos estão na tela. Podem entrar em contato. Obrigada.